E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução agora do problema 5, tá? Bem, ele nos diz o seguinte: três quadrados com áreas medindo 64, 36 e 16 centímetros quadrados são colados no interior de um retângulo ABCD, como indicado na figura a seguir. Quais são as medidas, respectivamente, da área e do perímetro do hexágono achurado? Esse hexágono que está aqui em cinza, tá? Lembrando que um hexágono é uma figura de 6 lados, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente conhece a área de um quadrado, na verdade, o que a questão já está querendo nos dizer é qual é a medida do lado desse quadrado. Porque, para eu calcular a medida da área, eu faço um lado vezes o outro. Porque a base e a altura do quadrado têm a mesma medida, concorda? E a fórmula é base vezes a altura. Então, quando eu tenho um quadrado cuja área é 64, o que eu tenho, na verdade, aqui é que o lado dele mede 8, concorda? Porque quando eu fizer 8 vezes 8 vai dar 64. Então, eu sei que esse lado aqui ó, mede 8, assim como esse aqui fora, de A para D, também mede 8. Está tudo medido em centímetros, tá? Eu não vou colocar unidade não, por enquanto. O quadrado, cuja área é 36, tem um lado medindo 6. Então, esse pedaço aqui é 6 e esse pedaço aqui também é 6. Assim como todos os outros, tá? Estou colocando só esses dois, mas serve para todos os outros pedaços também. Então, 6 por 6. E esse que tem área 16, o lado é 4, concorda? Então, 4 por 4. Então, vamos lá. A gente já descobriu algumas coisas importantes daqui. A gente quer saber a medida da área e a medida do perímetro. Primeiro, eu vou pensar no perímetro. Vê se você concorda comigo. Esse segmento que eu estou fazendo aqui amarelo, ele tem o mesmo comprimento desse segmento mais esse segmento. Concorda que os dois segmentos amarelo de baixo, juntos, são iguais ao de cima? E aí, qual é a medida desse segmento? Também é fácil de achar. A gente já descobriu agora que a medida total da base do retângulo, que vai de A para B, é de 18, porque a gente tem 6 mais 4, 10, mais 8, 18. Desse 18, se eu retirar 8, que é esse comprimento aqui do quadrado maior, vai sobrar 10. Então, quer dizer que esse pedaço aqui em cima mede 10 centímetros, tá? O que significa que o pedaço de baixo, os dois juntos de baixo, eles também medem 10. E aí também a gente pode usar o mesmo raciocínio para entender que esse segmento que eu estou fazendo agora de verde aqui, deixa eu pegar a linha reta, né, para ficar mais bonitinho. Esse segmento que eu estou fazendo de verde aqui, ele tem o mesmo comprimento desse mais esse. Os dois segmentos verdes juntos dão menores, né? Dão um segmento maior. Eu estou fazendo isso, mas poderia achar também individualmente, tá? Essas medidas. E como é que eu vou achar essa medida verde aqui? Ó? A gente sabe que a altura total de B para C é a mesma de A para D e mede 8. De B para C mede 8. Só que eu já sei que a altura desse quadradinho menor aqui é 4, né? Então, resta mais 4. Então, se esse pedaço verde maior é 4, os outros dois juntos também vão dar 4. Tá? Os dois juntos, quer dizer que é cada um não. Então, com isso, a gente já consegue ter aqui a medida do perímetro. Lembra que o perímetro de uma figura é o comprimento do contorno dela. É a medida do comprimento desse contorno. Então, aqui a gente vai ter 10 mais 10, que são 20, e 4 mais 4, que são 8. Então, o perímetro é de 28 centímetros, tá? Bem, como o perímetro é o segundo número, a gente elimina aqui ó, o 30, o 32 e o 32. Então, a gente fica entre a letra C e a letra E. Agora, eu preciso achar a medida da área. Bem, a área dessa figura é difícil você achar com uma conta só, tá? Mas eu posso imaginar que essa figura aqui, ela é uma figura composta, no sentido de que eu posso cortá-la. Tem mais de uma maneira de fazer, mas imagina um corte aqui, assim. Então, a gente vai ter esse retângulo aqui, que eu vou chamar de retângulo 1, e a gente vai ter esse retângulo que eu vou chamar de 2. Isso é uma das maneiras de achar a medida dessa área, tá? Tem várias outras aí. Se você tiver feito por outro caminho, você pode postar aí nos comentários para a gente poder discutir, tá? Então, lá, qual é a base desse retângulo 1?
é 6, concorda? Essa medida aqui é 6, porque coincide com o lado do quadrado. E a altura dele, como é que eu vou achar esse segmentozinho V? A gente sabe que a altura do quadrado maior é 8 e a desse quadrado do meio é 6. Então, o que falta para 8 vai ser essa medida aqui, que é 2. Então, significa que a área desse retângulo 1, vou colocar aqui embaixo, vai ser 6, que é base, vezes 2, que é a altura. Então, ele tem uma área de 12 centímetros quadrados. Só que ainda tem um retângulo 2. Aí vamos lá. Qual é a medida da base dele? É a mesma do quadrado, então é 4, isso daqui. E a altura dele já está aqui do lado, é a verde, também é 4. Então isso significa, aí eu vou ter que descer mais um pouquinho aqui, que a área do retângulo 2 é base vezes altura também, vai ser 4 vezes 4, que é 16 centímetros quadrados. Note que agora a área do hexágono, que é a área cinza, é a soma dessas duas, concorda? Essas duas dão a figura integralmente. Então a gente só é somar agora essas duas, tá? Então qual vai ser a área aqui total, digamos assim, né? Que seria a área do nosso hexágono. 12 mais 16, 28 centímetros quadrados, tá? Então a nossa alternativa correta aqui é letra C. A área é 28 centímetros quadrados, o perímetro 28 centímetros, tá? Então, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida aí, só é postar nos comentários, beleza? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.